E aí, pessoal, gostaram do evento até então? Acho que é mais fácil perguntar quem que gostou do coffee break. Vamos voltar então, pessoal. Agora eu estou aqui para introduzir a palestra de um cara que esse cara é muito especial, meu. Quando eu falei com ele, falei, cara, a gente vai fazer o evento lá em São Paulo, a gente vai fazer o Experience. Eu preciso que você esteja lá. História minha com esse meu colega, com esse meu amigo, é a seguinte. Quando eu estava entrando no mercado, o canal dele do YouTube foi um dos primeiros que eu acompanhei. Eu sempre falava, putz, esse cara aí é legal, né? Daí, na época, meu mindset talvez um pouco diferente, eu virava e pensava, cara, mas esse cara tá em Novo Hamburgo, o cara tá no Rio Grande do Sul, eu tô em Campinas, São Paulo. Acho que eu nunca vou conhecer esse cara, que pena, né? Só que as coisas vão acontecendo, a vida vai levando a gente para alguns caminhos. E tá aí que aconteceu que, poxa, eu e esse cara a gente se conheceu, e não só nos conhecemos, fizemos vários projetos juntos, estamos sempre juntos aí fazendo webinars, fazendo pesquisa, fazendo mentoria. É um baita profissional, isso daí eu não preciso falar nada, o próprio nome dele se constrói. Mas um dos meus melhores amigos, e eu chamo aqui agora o meu grande amigo André Momberger. Pessoal, bom dia. Depois de uma introdução dessas aqui, a gente fica até emocionado, hein, Renatão? E até fazendo uma menção ao que o Renato comentou com vocês, o nosso modelo de parceria, ele até pode parecer contraintuitivo quando a gente fala que, em tese, somos concorrentes. Porque o meu modelo de negócio é exatamente o mesmo do dele, sendo que nós somos afiliados da mesma corretora. Então, em tese, a gente estava competindo. E quando a gente falou, dentro da XP, que é a corretora que a gente representa, que a gente tem feito modelos de parceria, e esses modelos estão dando muito certo, nem eles acreditavam que pudesse ser possível isso, né? Mas é uma lógica muito simples, que eu tenho um pedacinho do mercado, o Renato tem outro pedacinho do mercado, e tem um oceano gigantesco de pessoas para a gente trabalhar. E essa junção, né, acabou trazendo muito mais retorno conjunto para cada uma das nossas empresas. Então, o que poderia parecer contraintuitivo no primeiro momento se tornou, na verdade, muito intuitivo, né? Então, isso é um pequeno parênteses para ilustrar aí o que a gente vem fazendo junto. Tem projetos novos que a gente ainda não pode falar para vocês, que a gente está trabalhando, mas tem um que vocês vão ficar malucos quando a gente puder apresentar aí para o mercado. Mas eu não vou estragar a surpresa, né, Renato? Enfim, deixa eu colocar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre mindset. O Renato, no início da palestra dele, já trabalhou um pouquinho. E eu tenho esse tripé aqui, que esse tripé aqui ele norteia basicamente todo o meu trabalho até hoje. E eu acho que tudo que for falado aqui, independente do modelo operacional que for apresentado, se nós tirar o zoom e olhar para o nosso mercado como se fosse uma floresta, essa é a foto da floresta, tá? Esse tripé aqui, ele basicamente ele norteia tudo que você precisa saber para navegar no mercado de renda variável. E ele basicamente é formado por estratégia. Estratégia é aquilo que a gente está vendo aqui sobre setups operacionais. O Thiago já apresentou, o Marcelo Vieira, que está vindo aqui, vai apresentar, o Malacarne, enfim, são vários palestrantes hoje que vão falar de estratégia. No gerenciamento de risco, o André Moraes, que vai se apresentar à tarde, vai passar também um modelo interessante para vocês. E eu quero hoje me concentrar num dos vértices desse triângulo, que é a disciplina operacional, que para mim, talvez seja o mais importante de todos eles. Porque você pode ter uma estratégia fantástica, você até pode ter um modelo de gerenciamento de risco muito inteligente, mas se você não tiver disciplina operacional, todo o resto se perde. E eu quero trabalhar um pouquinho, principalmente porque nós vamos trabalhar o aspecto mental disso, e por que isso é importante, e vocês vão ver logo em seguida do que eu estou falando.
Mas antes eu quero dar um passo atrás e quero entender um pouquinho as motivações que levam um investidor, um trader, a entrar no mercado de renda variável. Via de regra, as pessoas, num primeiro estágio, o emocional delas leva elas para o medo. Por quê? Elas não conhecem, elas têm receio de perder dinheiro, já ouviram várias histórias, enfim. O mercado brasileiro em si ainda é muito incipiente, do seu ponto de vista de renda variável, e o medo, ele é talvez a emoção inicial do processo. Só que a partir de um segundo momento, a pessoa começa a tomar contato com esse mercado, começa a tomar contato com mídia, aquele cunhado, né? Sempre o cunhado, começa a contar uma história, ganhou dinheiro, um amigo, enfim, alguém acaba te indicando, te levando para conhecer ou tomar contato com esse tipo de mercado. E aí a gente parte imediatamente para o outro vértice desse modelo, que é o da ganância, né? Que é o que eu chamo de pensamento mágico, né? Via de regra, invariavelmente, estatisticamente falando, o Renato falou disso na palestra dele, não necessariamente todos vocês passaram por isso, mas estatisticamente falando, as pessoas passam por esse estágio, né? Elas vão do medo com pensamento mágico lá para a ganância. E acham que existe um modelo fantástico, muito fácil de ganhar dinheiro. Essa semana mesmo, lá no meu escritório, eu recebi a ligação de uma pessoa que nos encontrou na internet. Ela tinha uma quantidade razoável de recursos para investir. E ela chegou para mim, se eu colocar esse dinheiro na tua mão, tu consegue me garantir 10% ao mês? Gente, essa semana, tá? Aí eu disse, não, né? Não tem como te garantir isso. Daí, não, mas 3% dá, né? Não tem como te garantir, né? O que eu consigo te garantir é, neste momento no Brasil, 1,2% na renda fixa, né? Isso eu garanto para ti com certeza. Ele, poxa vida, eu assisti a uma palestra de um cara que eu não sei nem quem é, que me mostrou lá nos gráficos dele, ele comprou lojas americanas há 10 anos atrás e hoje ele está com 4.000%. Daí aquelas histórias, os professores mágicos, que eu brinco também, né? Eles, é o vencedor do passado, né? Eu escolho lá, eu faço o backtest daquilo que rendeu 4.000, 5.000, 6.000%, né? Boto numa planilha aqui para vocês, aprendendo aqui, se você tivesse comprado lojas americanas, botado 100 mil, estava 4 milhões, né? Alguém aqui comprou lojas americanas há 10 anos? Eu não. Então, a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é, qual é a lojas americanas hoje? Alguém sabe? Me fala depois, tá? Se você souber. Então, esse pensamento mágico, essa loucura de achar que é muito fácil esse jogo, leva esse movimento aqui, né? Pimba. E esse caminho, ele é muito comum. E por que eu sei disso, né? Eu sei porque, em primeiro lugar, eu passei por ele, né? Eu caí dentro desse desfiladeiro aqui. E eu tenho hoje perto de 750 clientes lá no meu escritório. O meu portal está no ar há mais de 5 anos, já passaram milhares de pessoas por ele. Recebo contatos semanais de tudo que é canal, né? Onde essa é uma história basicamente recorrente. O Renato passou por isso, o Thiago passou por isso, Marcelo Vieira passou por isso. Então, basicamente, parece que isso é quase que um caminho invariável na maioria das pessoas. E aí? Qual é que é a motivação correta, né? O que, na minha visão, deveria nortear um investidor quando ele pensa assim, vou entrar no mercado de renda variável? Isso aqui. Alocação, diversificação e rentabilização de portfólio. Quando você olha para a renda variável como um aspecto do composto do seu dinheiro, é um pedaço do seu dinheiro que vai
tentar rentabilizar mais do que a média, né, mais do que aquele 1,2% certo hoje que você ganha na renda fixa, aí você começa a jogar o jogo certo. Esse pedaço a mais que você começa a aprender, e aí você vai aprender as técnicas que a gente vai ver durante praticamente todo o dia de hoje, você vai aprender o manejo de risco e vai aprender essa disciplina, aquele tripé que eu falei, vão levar o seu portfólio a rentabilizar um pouco mais. Mas falando um pouquinho mais, fazendo dando um zoom, fechando na questão do trader em si. Porque não necessariamente você pode ser um investidor e usa a renda variável como parte de alocação do seu portfólio, mas você pode gostar. Você pode gostar de operar. A maioria de vocês aqui está aqui porque se apaixonou pelo game, né? Como a gente brinca, né? Vocês gostaram, né? Não necessariamente como profissão, mas como uma forma de gastar o seu tempo, o seu dia, né? Vocês certamente parte do seu dia hoje, vocês já estão gastando na frente de um monitor, né, de uma plataforma de renda variável. E aqui, de novo, eu venho perguntar as motivações, né? Não costuma ser uma vocação isso nas pessoas, né? Eu dificilmente, se a gente for fazer uma pesquisa, pegar um garoto de 15, 16, 17 anos, perguntar o que tu quer ser na tua vida, dificilmente ele vai dizer, eu quero ser trader, né? Não, isso aí acontece na nossa vida, né? Não existe uma linha de pensamento, tanto na nossa escola formal, nossos pais, eles não nos levam para esse tipo de modelo de cabeça. E aí, vem o canto da sereia, e isso também, pessoal, é recorrente nas pessoas que a gente acaba entrevistando, batendo um papo, entendendo, que é a lógica do ganho fácil, trabalhar menos, livrar-se do chefe, e a liberdade. Né, o que a maioria das pessoas, até tem um cliente, né, que essa lâmina eu me inspirei nele. Chegou, ele trabalhava com o pai dele, e tinha uma condição de praticamente sócio da empresa, e tinha uma remuneração bastante razoável em função disso, mas não estava feliz com o que ele estava fazendo, e ele gosta de surfar, ele é apaixonado por surf, tem uma casa no litoral catarinense, né, os paulistas aqui gostam de descer para Santa Catarina também, os gaúchos gostam de subir para Santa Catarina, as nossas praias são um lixo puro lá, e, enfim, o sonho dele, ele tem uma casa na Praia do Rosa, em Garopaba, e ele queria se mudar para lá, com um monitorzinho, né, um link de internet, né, e achar um modelo mágico, né, que ele aperta o botão e todo dia ele tem lá o saláriozinho dele garantido. E ele fez algumas loucuras aí que a gente até tentou evitar que ele fizesse, mas ele acabou vendo que o jogo não é tão fácil assim, e não é por aqui o caminho. E eu não quero dizer com isso, pessoal, eu não estou excluindo a possibilidade de você viver na praia, e a partir do momento que você dominar esse jogo de uma forma tão estado da arte, que você possa ganhar dinheiro e surfar durante o dia também. Eu não estou condenando isso, né? Eu só acho que é muito difícil de fazer isso, né? Então, quero deixar isso bem claro, tá? Não tem preconceito nenhum contra quem vive na praia e opera, tá? E o que a gente tem que buscar, na verdade? O que a nossa cabeça, o que o nosso mindset tem que correr atrás o tempo inteiro? Que é aquilo que o Renato falou, tem que setar a intenção. É pela consistência. E o que é a consistência? Eu passei aqui só um pouquinho. As pessoas esquecem muitas vezes o poder dos juros compostos, porque essa pessoa que me ligou essa semana querendo ganhar 10, depois negociou para 3, né? Ele já estava satisfeito. Ela esquece o poder do juro composto, que se a partir do momento a gente obtiver a consistência operacional, obtiver um modelo de gerenciamento de risco e tiver a disciplina operacional para conseguir conduzir isso durante um longo espaço de tempo,
Eu trouxe uma continha aqui que vocês já devem ter visto milhares de vezes, mas é sempre bom lembrar, né? O capital inicial de 100 mil em 20 anos, 1,2 ao mês vai te gerar 1.250.000. Se nós subir 0,30 pontos, 3.563. Vamos subir mais um pouquinho? 1,80 ao mês, 7 milhões. 2% ao mês. Né? É só 2, né? Não é muito. 11.588 em 20 anos. Então, e aí volta o pensamento mágico e eu queria trazer para vocês uma pergunta importante. Você já deve ter ouvido falar desse cara aqui, né? Fundo Verde. Luiz Stulberg. Esse cara aí sem dúvida nenhuma, é o maior benchmarking de gestão no Brasil. Todo mundo gostaria de ser ele, na verdade. Tem o Rodrigo Xavier, que é da SPX, que não fica muito atrás do Luiz. E ainda tem o Márcio Apple, da Adam. Né? São 3 gestoras premium do Brasil hoje. Né? São considerados, não sou eu que estou dizendo, isso é uma voz corrente do mercado. Esses caras são hoje considerados os 3 melhores gestores de multimercado do Brasil. E aí eu faço uma pergunta. Alguém de vocês tem ideia da entrega desses caras? Quanto eles entregam de resultado? Performance entre 190 e 220 do CDI. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Eu pego os 3 caras mais fera do mundo. No mundo não, do Brasil. Né? No mundo até talvez tenha melhores. Esses caras entregam 190 a 220. O fundo Adam esse ano está com 140 só. Né? Por que diabos eu vou achar que eu sou mais realista que o rei e vou fazer a mágica do ganho fácil? Né? Aqui é que entra a questão da consistência. Né? Esses caras eles têm informações, eles têm equipes de pesquisa, analistas, acompanham tudo que é variação em termos de ativos no mundo inteiro e entregam esta performance, que é uma performance, diga-se de passagem, espetacular. Tá? A gente voltar lá para a lâmina dos juros compostos, a gente vai ver isso. Né? E aqui eu vou encher o saco de vocês, né, de novo. Vocês vão encher o saco de ver esse triângulo aqui. Se vocês assistirem os materiais lá do meu site, essa pirâmide vai estar incrustada em tudo que é material da gente. Né? Então, é por aqui, pessoal. Não tem outro jeito. E aqui, então, vamos trabalhar um pouquinho mais a questão da disciplina. Eu preparei o que eu chamei de 10 hacks, que são 10 regras que eu gostaria de passar para vocês, que norteiam basicamente o nosso trabalho. Essas regras não são criação minha, tá? Isso aqui é uma compilação de muita literatura que eu já tive, e, obviamente, muito teste e muito dinheiro que eu já deixei na mesa, e a gente acaba aprendendo que, se seguir essas 10 regras, a possibilidade de sucesso são muito grandes. Eu vou dar a primeira regra, que talvez seja a regra mais importante de todas. Eu ainda brinquei, eu estava falando com o Misaka há pouco. Eu disse, talvez se eu apresentar só essa regra aqui, as outras 9 se tornassem desnecessárias. Seja disciplinado todos os dias. Não tem um dia a não ser disciplinado. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu, em 2005, eu tomei meu primeiro grande tombo no mercado. Eu ainda não era profissional, eu não atuava como um profissional na área. E esse tombo quase me tirou do mercado. Aí eu fui estudar, dei aquele passo atrás. Caminho parecido com o que o Renato contou na vida dele. Em 2007 eu me tornei profissional, abri minha empresa, e assim foi indo. Passei por crise de 2008. Em 2010, eu ainda trabalhava com o Banco Fator, não era com a XP ainda, e o Banco Fator tinha um analista de operações de long and short. E ele passava um call para a gente, operações de long and short, não sei se vocês todos sabem como é que funciona, você opera uma ponta comprada, uma ponta vendida, geralmente ativos correlacionados,
né, principalmente do mesmo setor, é um pouco mais fácil, não significa que não dê para fazer intrasetorial, mas a gente recomenda sempre do mesmo setor. E esse analista passava esses calls para a gente, e ele tinha um índice de acerto próximo de 80%, para vocês terem uma ideia. E era uma operação interessante, porque eu fazia ela pela mesa do meu escritório, e a minha combinação com os clientes era o seguinte: eu cobrava a corretagem cheia de mesa, se o setup desse certo, e riscava a corretagem se desse errado. A relação de risco-retorno era de 4 de ganho para o cliente na ponta dando certo e 4 de stop se desse errado. Era uma relação de 1 para 1, mas com uma taxa de acerto de 80 para 20, fazia sentido, né? Então, essa operação estava indo maravilhosamente bem. E eu ganhando um monte de dinheiro na minha mesa de operações, os clientes ganhando dinheiro, as carteiras crescendo. E teve um par Klabin com fibra, que já tinha dado certo 2 ou 3 vezes, parecia um reloginho. E aconteceu um fato, não lembro exatamente o que era, foi em 2010 isso, que a Klabin, acho que recebeu um aporte, eu não sei, enfim. Sei que o mercado abriu com 12% guepado na Klabin, o par descorrelacionou, né, pulou meus stop, tudo, e a gente olhou para aquele negócio e... Então é o seguinte, né, eu já tinha passado por um monte de pepino, né, e sabia que o caminho melhor é encerrar do jeito que for, né. Ah, não, vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Amanhã vai ter que dar um repique. No outro dia, 15. Aí o estômago já está doendo, o esfíncter já está apertado, e tu já tem medo que o telefone toque. Porque vocês imaginem o seguinte, né? Se vocês têm essa sensação só com a conta de vocês, imagine eu com uns 12 clientes embaixo, né? Bom, para resumir essa história, eu encerrei com 25%. Joguei fora o business, né? Não tinha mais como, porque ele não acreditava mais em mim, né? Pô, que negócio é esse que é 4x4 e tu estava com 25, né? E gerei um prejuízo tremendo para todos os meus clientes. Meu emocional naufragou de novo. E até a gente se recuperar disso leva um tempo, né? Isso é um exemplo clássico, né? Cara, é sua experiência já, né? Já eu como trader amador, tinha já aprendido, depois 5 anos como profissional, pimba, caí na falácia do não ser disciplinado todo dia. Mas acho que depois dessa eu aprendi de verdade. Mas o que você fez? Parei de operar. O segundo hack que eu queria passar para vocês é: encontre uma metodologia que funcione para você. A gente teve a oportunidade de bater um papo aqui no coffee, antes de iniciar o evento. Pessoal, tape reading, swing trade, day trade, o que é melhor? Robô, algoritmo? Não interessa, né? Tem que funcionar para você. Quando você pega um método, pode ser o pivô MM do Misaka, pode ser qualquer técnica que vocês forem estudar, e essa técnica funcionar, né, você se torna um pedreiro. Porque você vai começar a treinar diariamente. E aqui não precisa ter alinhamento de planeta, tá, pessoal? Aquele negócio assim que eu vou plotar 3 telas, vou ter 200 indicadores, e se um não confirmar o outro, eu não entro. A simplicidade aqui acaba sendo mais importante. E aqui também, isso aqui é muito comum, por que eu botei o não cat topos e fundos? Invariavelmente, os clientes sempre querem saber quando está na hora de comprar, perdão, um linguajar mais chulo, mas é muito comum no mercado, é o cu da mosca, né? Isso não existe, gente. Não tem como saber, o Misaka falou aqui, ele não sabe quanto é que vai estar a Petrobras segunda-feira. Pode ir para qualquer um dos lados, né? Não tem jeito. Então, assim, esqueça topos e fundos. Esqueça isso. Não tem essa de acertar quanto é que está na hora de desmanchar a posição, quanto é que está na hora de entrar.
Tem uma metodologia ligada à alocação que você consegue fazer uma correlação estatística. Tá? Através dessa correlação estatística você chega perto disso, mas você não acerta topos e fundos. Então, esqueça isso. Seja você mesmo. Aqui é muito importante isso, entender que tamanho a gente tem. Né? Qual é o número que te deixa confortável em operar? E aqui eu digo assim, qual é o número que te deixa confortável em perder? Né? Aquilo que, se der errado, você for estopado, esse número não vai te deixar com a sensação de que você não deve mais operar, que você perdeu mais do que devia. Então, adquira o direito de fazer negociações maiores. Você acha seu tamanho, cria consistência, vai aumentando o lote, até chegar num ponto. Né? Eu conheço traders que operam 500 mil, 1 milhão por dia, de uma forma como eu opero 15 mil, 20 mil, 30 mil. Né? Eu, por exemplo, meu mindset não permite eu entrar num setup colocando 500 mil numa operação. Né? Não, a minha cabeça ainda não está pronta para isso. Mas tem gente que já está. Né? Então é importante que você saiba o seu tamanho. E aí, aquilo que eu falei, consistência, confiança, controle, vira um círculo virtuoso de trader. Isso é muito comum, pessoal. Alguém já passou por isso? Tá ganhando. Vai mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? Os clientes, quando me ligam lá no escritório, você acha que não vai mais? Eu vou saber, pô. Realização parcial, gente. Isso é uma técnica babaca, simples, mas extremamente eficaz. Né? Trabalhe com realização parcial porque você consegue fazer o que eu chamo de ajuste de stop. E a partir do ajuste de stop, aquele setup não te causa mais estresse. Se andou na direção certa, zera risco da operação e toca o barco. O papel pode continuar subindo e você vai junto. Se voltar contra você, você não jogou fora aquele ganho. E aqui seria interessante, eu gosto muito de colocar uma estratégia de derivativos, né? Principalmente quando o setup está andando a meu favor, colocar uma put. Né? Digamos que comprei Petrobras, peguei algum direcional ascendente, subiu 15%, 20%, mas eu não quero liquidar ainda, porque eu acho que o Meirelles vai acertar a economia, o Pedro Parente vai ajustar a empresa, esse cenário vai passar, e eu acho que a Petrobras no final do ano não vai estar em 9, ela vai estar em 15. Pimba, uma putzinha. Compra uma putzinha. Vai embora. Ah, não, Temer vai cair, a Dilma voltou. Pelo amor de Deus. A Petrobras volta para 5. Pima, você já botou o resultado da operação no bolso. Né? Ali uma estratégia com derivativos, principalmente quando o seu setup está vencendo ou está indo na direção que você imaginava que ele fosse. E aqui, pessoal, não se preocupe em dar um passo atrás. Tá? Isso aqui é muito importante. Né? A gente vai operando, começa devagarinho. É o que eu sempre digo, o pessoal, eu quero operar mini, eu quero operar dólar. Começa com um contrato, né? 2 contratinhos. Vai aprendendo, qualquer que seja o setup, vai criando consistência. Daí vai aumentando o lote. Ah, deu errado. Diminui o lote. Volta. Não tem problema nenhum em voltar. Ah, mas eu já estava operando 25 contratos. Paciência. Né? Vamos reaprender. A dinâmica de mercado mudou. Diminui, dá um passo atrás. Agora vocês vão achar que eu perdi a razão, né? Amar perder dinheiro, né? num seminário de renda variável, onde todo mundo quer, na verdade, buscar mais resultados, né? Parece não fazer sentido. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você vai ter que aceitar que irá errar.
não existe nenhuma estratégia 100% correta. Então, a partir do momento que você aceita o erro, ele começa a se tornar mais natural na sua vida. Aí você sai rapidamente dessas posições perdedoras, melhora a sua correlação de risco-retorno. E aqui aquela famosa frase, né, a minha também é clássica, né, sempre a melhor perda é a primeira, né? Se eu tivesse feito isso lá na Klabin, né, talvez eu tivesse com esse negócio até hoje vivo na minha empresa. Evite ficar muito tempo em posições perdedoras. Aqui, meu Deus do céu, pessoal, o que eu tenho de cliente com Petro e Vale a R$50 lá no escritório é um negócio inacreditável. E o pessoal se agarra naquela posição, né? Um dia vai voltar, né? Então, se chegar perto eu saio. 45 eu vendo. Então, gente, posição perdedora, aceita, né? Pula, vai para outra, muda o cavalo, que talvez o cavalo vai te levar mais longe. E se não está indo na direção esperada, o Renato também falou disso na primeira apresentação, né? Tem aquela operação que está de lado, é uma operação que era para ser rápida, 2, 3, 4 semanas. Encerra, vai para outra, né? Não, mesmo que estiver com um pequeno prejuízo, não tem problema nenhum em fazer isso, né? Aí, pessoal, não se transformar em torcedor, né? E não vai ter ajuda divina. 100% de certeza nessa minha afirmação. Deus não vai ajudar vocês. Aqui, pessoal, isso aqui é muito importante, principalmente para quem já vivenciou. Nunca tem uma perda muito grande. Por que isso? Isso te machuca demais, né? Isso vai afetar o teu psicológico, vai afetar a relação com a tua família, teu trabalho. Se você não tem atividade de trader como atividade principal, uma grande perda vai atrapalhar toda a tua vida. Então, entenda o tamanho dessa brincadeira e jamais, não deixe de forma alguma uma grande perda te tirar da mesa. Lembre sempre dos juros compostos, né? Acho que essa aqui é uma matemática simples. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo bem banal. Operando 5 contratinhos de mini índice, com uma estratégia de manejo onde você gain com 100 pontos, loss com 50. 60% de acerto no setup operacional. Você faz um cálculo de gain de 6.000 pontos e loss 2.000 pontos. Você ganhou 4.000 pontos por mês, vezes 2, você ganhou 50.000 pontos. Estamos falando de R$10.000 e você precisa, para ganhar isso, apenas R$900 em garantia na conta. É fácil achar esse setup? Claro que não, né? Eu só estou dando um exemplo matemático que, se você encontrar algo com essa característica aqui, vá aos poucos, né? Lembre dos juros compostos. Não tem problema de ganhar só 1,5% sobre a sua carteira, porque lá na frente isso vai fazer uma diferença tremenda. Essa aqui é mortal, gente. Para quem opera com opções a seco, essa é o maior veneno. Renatão, tô mentindo? Olha lá, ó. Chegou a fazer assim. É um veneno maluco. Por quê? Você vai lá, vou ver como é que é esse negócio aí. Vou botar um bilhetinho de R$1.000, aí vou comprar uma opçãozinha. E aí, deu certo, né? Para azar de vocês, deu certo. Pegaram um direcional de um dia, dobrou o capital. Pronto. Se eu tivesse posto 10.000. 50.000. Você já começa a ver aquele apartamento dos sonhos na frente, né? Cara, jamais façam isso. Pessoal, não calculem o que você poderia ter ganho com uma operação vencedora, se tivesse posto mais. Porque é a mesma correlação para se der errado. Os mesmos 500.000 que você sonhou ganhar de um dia para o outro é o dinheiro que vocês vão perder de um dia para o outro, né? Então, cálculos mentais, jamais.
E aqui o hack número 10 é conhecidíssimo de todos, mas eu acho que ele não deixa de ser menos importante. Se você quiser operar trader, esqueça notícias. Tá? Esqueça notícias porque ela é coisa velha, né? Pois, geralmente quando chega na mão de vocês já passou, não tem mais significado prático nenhum para a operação de vocês. O mercado já dissecou isso muito antes, né? Existem traders profissionais, mesas institucionais, tesouraria de banco, que recebem informações muito antes da gente. Então, esqueça. Notícia não vai te ajudar em nada. E o que tem que prevalecer é o teu método. E como o meu tempo está encurtando, o pessoal já está fazendo assim lá para mim, eu quero encerrar aqui com um pequeno recado para vocês. Lembrando que o mercado se move para onde ele quer. Ele não se importa nem comigo, nem com nenhum de vocês. O que eu ouço lá no escritório é comigo o negócio. É eu entrar e o troço cai. Né?